Você já foi impactado com essas chuvas que estão acontecendo aí de verão? Tanto no Brasil como fora do Brasil e tantos outros lugares, a chuva que está acontecendo, a chuva de verão, está realmente deixando as pessoas muito preocupadas. E não está sendo diferente comigo, não. É incrível que numa viagem com a família, nós programamos fazer uma viagem de 4 a 6 horas no máximo aí com as paradas. A viagem durou 12 horas. É isso aí, 12 horas. Então olha só, quase o dobro. Por quê? Porque nós fomos impactados com as chuvas, fomos impactados com esse fenômeno de verão que acontece. E falando sobre o que vai acontecer nos próximos meses, um novo ciclo em nossas vidas, eu quero poder compartilhar uma palavra com você, algo que o Senhor colocou em nossos corações para que você seja tocado, você seja tocada de uma maneira muito especial. Essa palavra de Deus, que está no livro de Provérbios, ela é fundamental para a gente poder crescer e aprender um pouquinho mais. Da mesma forma que a gente ora para que as chuvas de verão elas cessem, porque elas vêm fortes, são torrenciais. Olha, eu estava passando pela cidade de São Carlos. Se você viu aí nos noticiários, ou se você vai ver esse vídeo no futuro, essa época muitas cidades foram alagadas pela chuva. E São Carlos, olha, não foi diferente. Comércios inteiros, centro, negócios, a chuva ela veio, uma força, uma quantidade, segundo as informações, a previsão foi que chovesse 20, 30 milímetros, passou de 40 milímetros. É um cálculo que a meteorologia faz para poder medir a quantidade de chuvas por metro quadrado. Negócios inteiros, carros. Eu vi um vídeo de uma agência de carros novos, usados lá, flutuando. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando a chuva vem de uma maneira muito forte, a gente fica com medo, a gente pede para ela cessar, pede para ela parar. Porque ela vem com muita força, ela vem com um impacto muito grande. E é sobre isso que eu quero falar com você, sobre o impacto que você quer causar. O impacto que você quer gerar em 2023. Todos esses anos, todas essas viradas de círculo, eu faço uma reflexão sobre a minha vida, faço uma reflexão sobre o que Deus tem causado em nossas vidas, que nós deixamos Deus causar. Nós deixamos abrirmos os nossos corações para Deus transformar as nossas vidas. E isso traz a gente a umas reflexões. E sobre esse texto bíblico de Provérbios, no capítulo 3, que eu quero ler com você daqui a pouquinho, eu quero deixar 3 pontos de reflexão para que você possa entender qual que vai ser ou qual você quer que seja, através de Deus na sua vida, um impacto nesse novo ciclo que você está vivendo na sua vida. Então, esses minutos serão preciosos, tenho certeza, para a sua vida. Minutos que vão levar a uma reflexão do reino, da palavra de Deus, e nada melhor que a palavra de Deus e ainda em Provérbios, para a gente realmente refletir sobre a vida conforme os sábios e o próprio rei Salomão ali no livro de Provérbios e seus capítulos. Então, observe comigo que nós temos um paradoxo muito grande. Eu falei aqui sobre as chuvas, que ela vem de uma forma torrencial e a gente, será que vai chover forte? Será que vai causar muitos problemas? Aí ela vem e faz aquele impacto muito grande, de repente ela para. Aí você vê o impacto que ela causou naquela região, naquele local. Por um outro lado, você já esteve numa nascente? Você já conheceu uma nascente de um rio, de um grande rio? Aqui na nossa cidade nós temos uma nascente de um dos maiores rios que existe aqui na região sudeste, que é o rio Tamanduateí. Se você chegar ali perto do Itapeva, Adelina, que é um bairro aqui da nossa cidade, você vai chegar na Gruta Santa Luzia e ali existe uma nascente, gotinhas de água ininterruptas, que elas geram um córrego, geram um rio. E se essa nascente não cessar nunca,
ela vai gerar um rio tão longo, tão extenso, e vai banhar outros rios e vão se encontrar com outros rios. Tanto que, se você observar bem no mapa, o rio Tamanduateí, ele passa ali, começa em Mauá, aqui na cidade de Mauá, aí ele vai, se encontra com São Paulo, Santo André, São Caetano e novamente a cidade de São Paulo, e desemboca lá no rio Tietê, que vai para o rio Tietê e para grandes partes. Aí a gente já vai falar de geografia, que é uma coisa sensacional. Porém, de um lado nós temos uma nascente que, com pouquinhas gotinhas ininterruptas, por anos, décadas, por grandes tempos, essas gotinhas ininterruptas, elas geram todo um rio, causando grandes impactos, causando grandes vidas, negócios, animais. Aí depois vem a cidade, que esse rio se transforma num local muito importante. Claro, se você olhar socialmente, o rio está lá muito mal cuidado. Por outro lado, a chuva. Uma chuva torrencial, que você não enxerga, você tem medo, o impacto, as pedras caindo, muita água ao mesmo tempo e alagamentos acontecendo. A gente tem duas águas, dois impactos. Muita água de uma vez só, aonde causa todo aquele impacto, e apenas uma gotinha, causando um impacto ainda maior. Então, se você tem uma gotinha muito pequenininha, constante, ela gera um impacto ainda maior do que uma chuva que vem totalmente torrencial, destrói uma série de coisas e de repente aquela água ela não vira um rio, ela simplesmente vai se entranhando, volta e vem todo aquele processo que você já sabe de biologia e etc. Aqui eu quero fazer uma reflexão muito importante sobre os 3 impactos que a nossa vida precisa gerar e causar na sociedade, na nossa família, no reino, na igreja, na nossa vida espiritual. E o primeiro impacto que eu quero que você faça uma pergunta para você, que é uma pergunta muito reflexiva, que eu faço para mim, sempre fiz para mim, é o seguinte impacto. Você tem um propósito? Aliás, deixa eu reformular essa pergunta. Você é um propósito na integridade? Porque quando eu li esse texto com você de Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 7, quando nós lermos juntos esse texto aqui, segura aí um pouquinho, tenho certeza que você vai entender a importância de você ser um propósito. O propósito, ele te faz aproveitar oportunidades. Porque a oportunidade, eu tenho algo comigo que é o seguinte, anote isso, a oportunidade não perde tempo com aqueles que não têm propósitos. A oportunidade, ela é algo muito incrível. Se você tem propósito, a oportunidade te acha. Se você não tem propósito, a oportunidade corre de você. E isso faz com que a gente faça refletir sobre não termos apenas um propósito, mas sermos um propósito. Claro, objetivo. Quem é você? Qual que é o seu objetivo, o seu chamado? Mas é muito reflexivo isso, não estou querendo pensar nisso não, deixa eu fazer outras coisas mais leves aqui. Tudo bem, essa também é uma decisão. Porém, a oportunidade, ela é certeira. Ela não repousa em vidas, em pessoas que não são um propósito ou não têm um propósito. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, para que você possa ler esse texto comigo, antes de ler esse texto, é importante que você se reflita, olhe para dentro de você, é o seguinte: você tem uma meta? Porque um propósito, ser um propósito, ter um chamado, quantas vezes as pessoas vieram até a mim, agradeço a Deus por isso. Quantas vezes eu estava na minha quietinho, num local ou dentro da igreja, num culto, e pessoas vieram até a mim. Assim foi o meu chamado pastoral. O pastor Taborda chegou para mim e falou assim: olha, vem cá, rapaz,
Isso no dia do culto de bodas de prata dos meus pais, há 25 anos atrás. Porque esse ano agora eles fazem 50 anos de casados. Meu jovem, você tem um chamado. E é um chamado pastoral. Aquilo entrou em mim como um grande propósito na minha vida. Porém, eu fiquei parado. Eu tenho um chamado. E fiquei parado. Eu tenho um chamado. Até ouvi aquela música lá do 4x1. Eu tenho um chamado. E ficava por isso mesmo. Não faz sentido quando você tem um propósito, um chamado e fica parado. Até que anos depois, Deus levanta mais uma profetisa, uma pastora, uma esposa de um pastor, aliás, chega para mim e fala, eu tenho um recado para você, muito importante, eu estava no acampamento e ela trouxe esse recado. Você precisa ter uma meta, você precisa ter um objetivo claro na sua vida. Aquele ano foi um ano de virada na minha vida. Foi onde eu mudei várias estratégias e vi que tudo que eu estava fazendo não estava alinhado. Eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, mas as minhas atitudes estavam completamente em desarmonia com o propósito. Ali eu fiz uma grande virada e começou um novo ciclo alinhando gradativamente com o propósito. E a terceira pergunta que eu quero fazer para você é se você tem uma motivação real. A motivação, ela está muito aliada à atitude. A sua atitude, a sua motivação. Porque a motivação, ela te faz ser uma pessoa proativa. Então a sua motivação, a sua atitude, ela precisa se mover, ela precisa, se você tem um propósito, tem uma meta muito clara para esse novo ciclo ou para os novos ciclos para a sua vida, atitude. Não dá para você deixar, não dá para você procrastinar. Eu fico pensando em algumas situações que pode acontecer na nossa vida que nos roubam aquilo que é mais precioso em nossas vidas, que é o tempo. São todas as coisas que são feitas para poder nos entreter. Shoppings, cinema, redes sociais, a dopamina, né? Quando você abre uma rede social aqui e fica lá, o tempo todo, dopamina, que nem açúcar, dopamina, e você fica ali, é normal. Eu e você, a gente fica ali fazendo isso sim, com certeza. Porém, e o cuidado que nós temos que ter com respeito a isso? Então, essas coisas podem estar te roubando ou não algo muito precioso, que é a sua motivação, que é a sua atitude. Eu olho para mim e faço essa pergunta. Quantas pessoas, elas dão a sua vida para poder fazer algo porque não tem infraestrutura? E muitas das vezes eu falo, eu tenho tudo isso. E por que eu não estou fazendo? Aí eu vejo aquilo que está me roubando. É muito importante. Eu quero recapitular com você. Primeiro, você tem um propósito. Segundo, você tem uma meta. Terceiro, você tem um motivo real para então ter uma atitude. E aqui eu quero fechar essa mensagem para você com essa chave bíblica para a sua vida. Uma chave bíblica de entendimento, de sabedoria, de conhecimento para o nosso crescimento. Está em Provérbios 3, versículos 7, 8, 9 e 10. Eu vou ler com você, que diz assim: não fique pensando que você é sábio. Aqui eu já posso dizer para você, já mata essas 3 dicas que eu dei para você. Porque se você se basear somente nessas dicas, pode ser que muitas dúvidas virão. Então não se ache sábio. Sim, um eterno aprendiz. O mestre é aquele que está sempre aprendendo. Essas 3 dicas são importantes, eu vou focar nelas, foque nelas. Porém, vai lá saber mais sobre o propósito. Invista mais na sua vida sobre o que é meta. Invista mais na sua vida sobre o que é a sua motivação real. Não fique só nesse conteúdo. Busque conhecimento para você. Tire conhecimento de tudo que você estiver fazendo. Eu gosto de assistir série. Tire conhecimento das séries. Eu gosto de olhar as redes sociais, gosto de ler livros. Olha, acabei de ganhar um livro aqui, olha que interessante, já está aqui. Mais livros para eu poder ler.
para eu poder conhecer, é importantíssimo termos esse entendimento para as nossas vidas. Então o texto já começa dizendo, não fique pensando que você é sábio. Muito pelo contrário, tenha o coração do mestre, que é o eterno aprendiz. O texto continua dizendo, tema o Senhor e não faça nada que seja errado. Aproveite muito as suas oportunidades. Se você tem um propósito, as oportunidades virão, cairão no seu colo. Então não desvie o seu foco, a sua meta, os seus objetivos. Não desvie, eu quero este ano fazer curso, eu quero investir, eu quero poupar, eu quero aprender mais. Aí, de repente, ano que vem, queridos, é daqui a algumas horas. Aí chega dia 1º, seu sentimento volta. Não deixe isso acontecer, não faça de forma errada. O texto continua dizendo assim, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. É isso. Preste bem atenção. Se você não se apoiar na sua sabedoria, buscar conhecimento para não fazer as coisas erradas, é um bálsamo, um remédio para você. Não é gostoso quando você está com aquela dor de cabeça enorme, cansado? Tem um adivinho aí? Aí você toma e vem aquele alívio. Agora dá para eu segurar um pouquinho mais e concluir aqui o meu trabalho, concluir aqui o meu atendimento, concluir aqui a minha jornada de trabalho. E você desenvolve, depois você descansa, dorme. No outro dia você está renovado. É tão bom esse bálsamo, esse remédio para a sua vida. E o texto continua dizendo, adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Pega essa chave aqui agora em nome do Senhor Jesus. A sua adoração está ligada ao que você produz aqui. Sim, nós não podemos ser pessoas improdutivas. O que você faz na sua carreira, no seu trabalho, no seu ministério, é fundamental que isso gere frutos, que gere resultados. E você tem essa capacidade, você tem esse propósito, você tem essa meta. Você vai conseguir trazer resultados. A sua adoração está ligada aos seus frutos, ao que você produz nessa terra. Então se eu plantar aqui um milhozinho e ter aqui uma lavoura de milhos, então quer dizer que eu estou produzindo? Sim, você está produzindo. Por quê? Porque não está em você o segredo de fazer um grão de milho virar uma lavoura de milhos. Não está em segredo, não está em você o segredo de pegar um caroço de feijão e virar um pé de feijão com várias sementes de feijão. Não está em você o poder de pegar uma semente de laranja e pegar e fazer virar um pé de laranja com diversas laranjas. Não está em você, está em Deus esse poder e essa sabedoria. Então, quando você planta, pegue essa chave espiritual para a sua vida. Deus começa a agir na multiplicação na sua vida. E quando há multiplicação é porque Deus está agindo na sua vida. E isso é adoração a Deus. A sua multiplicação, o seu resultado nesta terra, adora a Deus. E o texto continua finalizando assim, faça isso. E os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Segura essa palavra para você, para esse novo ciclo na sua vida, que você possa entender que a prosperidade de Deus na sua vida, os resultados de Deus na sua vida, eles estão ligados à adoração que você tem com Deus, o relacionamento que você tem com Deus, com o reino, e o quanto Deus está na sua vida fazendo a realidade do reino dele prosperar através da sua vida. A maior intimidade com Deus é a produtividade. É o quanto você frutifica no reino, na sua família, nos seus negócios, no seu conhecimento, nos relacionamentos. Que essa palavra transforme a sua vida como tem transformado a minha vida. Que essa sabedoria desenvolva em você um entendimento rico e próspero em nome do Senhor Jesus. E essa palavra é para você. A Casa de Adoração Filadélfia deseja a você um feliz ano novo. E que Deus te abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração.